tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a professora Cíntia Leal, sou professora de Biologia do IFSU Campus Pelotas desde 2017. Estou na composição do NUGED desde 2018 e trabalhamos aí junto com uma equipe bem legal, com a Renata, com a professora Ana Margarites, professora André, o Jorge, a Marielle, o Felipe e um monte de gente legal aí que está trabalhando junto nesse projeto que é o Desvendando os Gêneros e as Sexualidades. Essa aqui é a Baleia Cristina, nossa cachorrinha de plantão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses vários assuntos tão importantes e tão relevantes aí na nossa educação hoje. Vem com a gente! Falando sobre gênero então, pessoal, nós seres humanos não somos simplesmente a realidade biológica dos nossos corpos. Somos seres profundamente sociais, feitos de linguagens, de discursos, de verdades e de mentiras. A gente se constitui nas relações uns com os outros, dentro da nossa cultura, da história e da sociedade em que nascemos. Vamos pensar, por exemplo, naquilo que a gente entende por ser homem e ser mulher. Será que ser homem no século XIX era a mesma coisa que é hoje? Será que ser mulher é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo? Será que existem profissões que são coisa de mulher, enquanto outras são, aspas, coisa de homem? Pensando nessas perguntas, a gente precisa começar a conversar sobre as relações que existem entre o sexo biológico, que foi o tema do nosso vídeo anterior, e o gênero, que a gente vai discutir agora. Para começar a conversa, vamos de conceito. Gênero é uma categoria social, cultural, histórica e política que faz parte da nossa construção enquanto seres humanos. E reparem bem nessa palavra, construção. Ela é super importante porque muita gente acha que o gênero é predefinido, que nascemos com ele pronto, enquanto na verdade ele é construído quando nos relacionamos com outros seres humanos também generificados. Mas vamos com calma, que isso aí dá um rolê longo. Para começar, a gente precisa entender como que surgiu o conceito de gênero. Porque o gênero não existiu em todos os momentos da história. Antigamente só se pensava em sexo biológico, quem tinha ou não tinha um falo, quem gestava, quem não gestava. Então lá no começo da Era Moderna, lá pelo século XVII, a medicina e a psicologia começaram a documentar, e aqui muitas aspas, pessoal, as diferenças entre os sexos. Daí vem um conjunto de ideias que já há muito tempo estão superadas pela ciência, de que os homens são biologicamente mais inteligentes, enquanto que as mulheres seriam naturalmente mais comunicativas e mais sentimentais. Que os homens são seres completos e que as mulheres são uma versão incompleta dos homens. Eu me pergunto aqui qual será o gênero dos cientistas que chegaram a estas conclusões. O que vocês acham? O conceito de gênero, como entendemos hoje, surge na terceira onda feminista, em 1968. Ele é usado pela primeira vez pelo psicanalista Robert Stoller para tratar de diferenças sexuais no seu livro Sex and Gender. Ele usa a ideia de gênero para diferenciar algo que é biológico de algo que é construído socialmente. A palavra gênero só vai se consolidar com o sentido que tem hoje quando os feministas estadunidenses começam a rejeitar os determinismos biológicos e a chamar a atenção para os conceitos sociais de homem e de mulher. A partir daí, esse conceito passa a ser usado como uma ferramenta de análise das relações sociais e dos papéis estabelecidos entre homens e mulheres, e também como uma ferramenta política para as lutas de mulheres nos movimentos pela igualdade de gênero. Gênero e sexo, por isso, são entendidos como coisas distintas. Conforme elas foram percebendo que gênero tem história e que não existe antes de ser construído por pessoas, ou seja, não é algo simplesmente natural, os estudos de gênero começaram a construir o conceito que nós temos hoje.
que envolve a cultura, a sexualidade, as relações de trabalho, os estereótipos de gênero e a construção de identidades. O gênero é eminentemente político. Não há uma ideia biológica fixa que determine o gênero. Ele é de natureza multidimensional, ou seja, diz respeito a uma série de atravessamentos que constroem identidades e organizam a nossa vida social. Mas organizam como? Podemos pensar em como o gênero estrutura as nossas relações de trabalho. Tu lembras das tuas aulas no pré e no fundamental? Certamente a maioria das pessoas que ministravam aula nesse período eram mulheres, tu tinhas professoras. Daí começou o ensino médio e professores começam a aparecer na tua vida. Pois é, quando se entra em uma faculdade, dependendo da área, a gente pode perceber que a maioria das pessoas que ministram aulas são homens. Tu já tinhas parado para pensar sobre isso? Lá atrás, quando as mulheres brancas estavam começando a entrar no mercado de trabalho, a profissão do magistério, que era associada ao cuidado de crianças e ao desejo de ser mãe, vulgo maternidade compulsória, começou a ser tomada pelo gênero feminino e, ao mesmo tempo, foi ficando desvalorizada. Até hoje, as professoras do ensino fundamental ganham muito menos do que professores universitários. Profissão muito mais ligada ao trabalho nobre e intelectual, né? A professora das séries iniciais é tratada como tia e muitas pessoas ainda hoje confundem o seu trabalho com o cuidado que as mães têm, que os homens deveriam ter também, né, gente? Com seus filhos. A coisa é tão louca que os homens que têm interesse na educação infantil são muitas vezes vistos com maus olhos. E não é só na educação que isso acontece. As relações de gênero definem as nossas dinâmicas de trabalho, desde o que se vai fazer até o quanto a gente vai receber pelo trabalho que a gente fez. E a gente não pode esquecer que não é só o trabalho formal que é generificado, mas também o trabalho reprodutivo e doméstico. Ter filhos, criar filhos, cuidar da casa. Tudo isso é trabalho reprodutivo que faz parte do papel da mulher. Ele só consegue ser um tipo de trabalho não remunerado porque a gente não entende ele como trabalho, e sim como obrigação da família. A família monogâmica e heteronormativa, e a gente vai conversar sobre isso em outro vídeo, é um dos principais dispositivos para a construção do gênero e das relações de gênero. Pensa só, dentro da família tradicional, os papéis de gênero estão muito bem estabelecidos entre maridos e esposas, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, passando por todas as idades e acompanhando todas as mudanças que o gênero exige. E é dentro da família que acontecem os nossos primeiros contatos com o gênero, onde começamos a aprender a como nos comportarmos como homens e como mulheres, e também onde sofremos as violências e as repressões que nos mantêm presos dentro dessa lógica. Eu me lembro até hoje, eu subia nas árvores, devia ter uns 6 anos de idade, e a minha avó, que cuidava da gente, perguntava para o meu pai: Flávio, o que vai ser dessa guria? Porque eu estava subindo nas árvores como um moleque. O que aconteceu é que eu fui muito feliz, subindo em todas as árvores que eu pude, mas foi dentro da família, da estrutura de família, que a gente entende e aprende os comportamentos e entende e sofre as violências e opressões. Deu para entender que gênero não é uma categoria fixa, natural? Isso não significa que não seja atravessado por padrões e normas. Existe uma lógica hegemônica de como o gênero deve ser. Teu sexo biológico dita qual vai ser o teu gênero. A gente chama isso de imposição de gênero. Afinal, não tem como os bebês concordarem ou discordarem disso. Depois que a gente cresce, é que a gente vai descobrir se esse gênero imposto funciona ou não para nós, se nos identificamos com ele ou não. Aí entra um conceito que pode ser bem legal a gente explorar um pouquinho, que é o conceito de performatividade de gênero, da filósofa estadunidense contemporânea Judith Butler. Talvez tu conheça ela, talvez não. Ela nos diz que o gênero é algo
performado. Mas atenção, ela não está falando de performance num sentido teatral, como se a gente conseguisse escolher um gênero como se fosse um personagem e sair interpretando ele por aí. Acho até que poderia ser legal, mas não é isso que ela está querendo dizer. O que a Butler está nos falando é de performatividade num sentido linguístico, no sentido de falar para os outros e ser compreendido pelos outros. Por exemplo, digamos que tu, que está assistindo esse vídeo, compreende e fala super bem o inglês. E, no entanto, a tua melhor amiga está estudando, mas ela ainda não consegue ver filmes sem legenda ou não consegue conversar em inglês com alguém. Para conseguir te comunicar com a tua amiga, tu vai falar português, certo? Vai falar uma língua que ela entenda. Para Butler, o gênero funciona assim, dessa mesma forma. A gente performa o gênero de uma forma que seja possível para o outro, dentro da realidade, da possibilidade, que esse outro nos entenda. Aí tem um detalhe super interessante sobre esse conceito. O jeito que é possível performar um determinado gênero. Ou seja, o jeito que é possível para mim, por exemplo, agir de forma que as pessoas me entendam como uma mulher. Vai mudando aos pouquinhos ao longo da história. Alguns comportamentos vão se tornando mais ou menos aceitáveis para um gênero ou outro. E esses vão desde o uso de roupas e acessórios, até o jeito de caminhar e campos de atuação profissional. A maneira como performamos nosso gênero também tem a ver com a nossa sexualidade e com os ambientes onde estamos. E ainda nem falamos sobre outras formas de performar o gênero, que não cabem nas caixinhas binárias às quais estamos acostumados. As pessoas que se identificam com o gênero imposto são chamadas de cisgêneras, ou seja, homens e mulheres que estão de acordo com o gênero que receberam, baseado no seu sexo biológico. Mas não é todo mundo que é assim. Tem gente que depois que cresce, descobre que essa imposição não tem nada a ver com a maneira com que elas se identificam. As pessoas que não se identificam com o gênero imposto são chamadas de transgênero. Elas podem ser pessoas trans binárias, homens e mulheres que, por não se identificarem com a imposição que receberam, se identificam com o gênero oposto e fazem uma transição de acordo com as suas necessidades. Ou então podem ser pessoas trans não binárias, pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher. Tal qual como a gente entende essas categorias, mas sim como algo diferente. Dentro desse tema guarda-chuva, que é a não-binariedade, existem muitas formas de viver o gênero. Já foram nomeados muitos gêneros que não existem em estudos formais. Não encontramos em livros, mas em experiências e relatos de pessoas que nomeiam o seu próprio gênero. Independente do que nós pensamos sobre essas categorias de identidade, elas são úteis para a gente pensar como é limitante pensar o mundo sob uma categoria binária de gênero, não é? Tem pessoas, por exemplo, que se identificam com mais de um gênero ao mesmo tempo. As pessoas chamadas bigênero. Segundo relatos, elas podem se identificar ao mesmo tempo com o gênero homem e com o gênero mulher, como alguns indígenas norte-americanos, os Two-Spirits, ou apenas com um dos gêneros binários e algum outro gênero. Existem relatos também de que tem uma galera que não se identifica com gênero nenhum. São as pessoas agênero. Mas relaxa aí. Ser agênero não significa ter que usar cinza o tempo inteiro para parecer neutro. Nada disso. Ou ainda, algumas pessoas que não se identificam com o mesmo gênero o tempo todo. Seriam as pessoas de gênero fluido. E sobre essa identificação de gênero, encontramos na literatura um relato bem legal no livro que se chama Todos, Nenhum, Simplesmente Humano. E a identificação das pessoas de gênero fluido pode variar entre 2 ou mais gêneros, binários ou não, das mais diferentes formas. De uma semana para outra, de um dia para o outro, dependendo de com quem essas pessoas estão no momento, dependendo do momento que elas estão. Então isso vai variar de pessoa para pessoa, de tempo para tempo.
Existem também algumas identidades de gênero que são culturais e locais. Só existem dentro da cultura de um determinado lugar do mundo. Aqui no Brasil, como no resto da América Latina, por exemplo, a gente pode pensar na palavra travesti. Pessoas que se identificam com o gênero travesti, que é um gênero feminino, devem ser tratadas por ela. Só existem nos países da América Latina, principalmente aqui no Brasil. Não são nem homens, nem mulheres, são as travestis. Então, o que tu achaste dessas informações? Deu para rever alguma coisa? Deu para aprender algo novo? No nosso próximo vídeo, a gente vai conversar sobre sexualidade. Não perde, hein? Gostou do vídeo de hoje? Quer se aprofundar no tema? Então nós temos 4 dicas de livro para indicar para você. O primeiro se chama Diferentes, Não Desiguais, da Beatriz Lins, do Bernardo Machado e da Michelle Scoura. Uma outra dica é O Clube da Luta Feminista, um manual de sobrevivência para um ambiente de trabalho machista, da Jessica Bennett. Bem legal esse livro. Outro livro importante, né, é da Judith Butler, chama-se Corpos que Importam. E o último, um baita livro também da Rowan Connell e da Rebecca Pierce, que se chama Gênero, uma perspectiva global.